E quando nós nos apresentamos ao Rei dos Reis, nós nos preparamos, nós entramos como se, né, aquela canção diz, nos átrios do Senhor, no Santo dos Santos, a gente vai cada vez se aproximando mais dEle. Então a presença dEle, a graça dEle sobre nós é o que realmente precisamos. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós estamos aqui para dedicar a Ele o nosso melhor, nós estamos aqui para honrá-lo, nós estamos aqui porque precisamos dEle, porque Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso tudo. O nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e Ele nos recebe na sua bondade, Ele nos recebe na sua graça. Nós agora, ó Deus, colocamos diante da Tua presença esse tempo tão especial. Colocamos esse tempo de cultuarmos juntos ao Senhor e pedimos a Tua bênção sobre nós. Sem a Tua ação no nosso meio, Senhor, nada faz sentido. Nenhuma canção, nenhum toque musical, nenhuma palavra dita pode trazer vida se não for através da Tua unção, da Tua graça, da Tua ministração, através de nós. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, todos os ministros desta noite, na música, na palavra, aqueles que estão servindo a Deus com as crianças, com a filmagem, com a projeção. Quero colocar nas mãos do Senhor e pedir a Tua bênção sobre nós. Nós dependemos do Senhor totalmente. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Senhor. A palavra do Senhor diz, ó Pai, que o Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê as nossas intenções. O Senhor vê aquilo que está lá no profundo do nosso ser. Nós Te adoramos nessa noite, clamando, vem sobre nós. Faz e dá sentido, ó Pai, a esse nosso encontro. Dá sentido a esse nosso tempo juntos, Pai. Queremos Te exaltar com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa razão. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu quero agora dar as boas-vindas a todos os irmãos nesse primeiro domingo do ano de 2022. Deus seja louvado por estarmos juntos aqui, por estarmos na casa do Senhor, por termos saúde para estar na presença dEle. Deus seja louvado. A palavra do Senhor diz, no Salmo de número 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, Ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes.
Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Glórias sejam dadas ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus, aquele que nos acolhe, que nos ama, que perdoa os nossos pecados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agora pedir ao Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe, ó Deus querido, que nós temos pensamentos, sentimentos, atitudes que não condizem com a santa palavra do Senhor. Mas nós também sabemos que o Senhor diz: aquele que confessa o seu pecado e o abandona, aquele que clama pela graça do Senhor sobre a sua vida, é perdoado, é redimido, é resgatado. Resgata-nos, ó Deus, livra-nos do mal, aquele mal que habita em nós. Em nome de Jesus, nós confessamos a Ti e abandonamos e nos afastamos de todo o pecado. Fortalece-nos em Ti, Senhor. Nós te damos graças pelo perdão dos pecados, te damos graças pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, aquele sangue precioso e puro que nos liberta de toda opressão, seja ela física, espiritual, emocional, seja como for. O Senhor é o libertador, o Senhor é aquele que nos vê, e aquele que limpa nosso coração e que sara o nosso corpo. E é isso que nós te clamamos agora. Nos limpa, nos sara, nos purifica diante dos teus olhos. Senhor, tira enfermidades também do nosso corpo. O Senhor é um Deus que cura ainda hoje, que liberta os oprimidos. Senhor, faz deste tempo de louvor e de adoração um tempo de libertação, um tempo de entrega, um tempo de realmente ouvir a Tua voz, mas de ser cheio do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar de todo o nosso coração. A graça e a paz. Nós queremos ensinar uma música a vocês. Essa música chama-se Eu Vou Construir. Vamos aprender pelo menos o refrão. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar. Mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
sou teu, oh, eu sou teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno, Senhor, digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti, Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
Tu és um bom Pai, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar e Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. És um bom Pai. Eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Pra nós eu confio em Ti. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar, e me chamas pra ir mais fundo e me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor.
Queridos, nesta canção, se você trouxe a sua oferta e gostaria de devolver o seu dízimo, se você separou este momento para isso, eu convido você a segurar a tua oferta, o teu dízimo, ou caso você já tenha feito por meio da internet, e eu quero orar com você. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus poderoso, Deus da riqueza, Deus da sabedoria, Deus do conhecimento, Deus da misericórdia, Deus da graça. Nós louvamos ao Todo-Poderoso. Senhor, obrigado. Obrigado porque há aqui nesta casa pessoas fiéis ao Senhor, pessoas que valorizam aquilo que mais que o dinheiro pode comprar, que é a tua fidelidade, Senhor Deus. Nós queremos agradecer, Pai, também os corações bondosos, Senhor Deus, voltados para a tua obra. Pai, nós te louvamos e te glorificamos por isso, Senhor Deus. Não deixe faltar, Pai, em nome de Jesus, a provisão necessária para vivermos, Pai. Nós cremos que o Senhor é o nosso provedor, e é por isso que nós te louvamos e agradecemos com as nossas ofertas e os nossos dízimos, Pai. Pois a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. O Senhor merece muito mais do que as nossas finanças, Pai. O Senhor merece a nossa vida entregue a Ti. Por isso, Senhor Deus, toma o controle nas nossas vidas, neste lugar, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Pode cantar. Deixe esquecer este sacrifício. Obrigado, Jesus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Aleluia! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. O sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado. Senhor, pra sempre.
Glória a Deus. Você pode se assentar. Vamos nos assentar agora. Hoje eu quero compartilhar a palavra com vocês nesse nosso tempo de culto, de adoração ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo tão especial para falar conosco, como Ele tem falado sempre, nos dando a direção para este novo ano, para este novo tempo. E eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Você também pode acompanhar a nossa projeção. Salmo de número 84. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a direção que o Senhor nos tem dado para o ano de 2022. E este salmo, salmo de número 84, é o salmo que o Senhor nos deu como uma palavra, nos dirigindo, dando para a gente realmente uma orientação, dando para a gente realmente aquela segurança dos passos que nós devemos dar nesse novo ano, nesse novo tempo, que o Senhor tem nos permitido entrar. Então, nós vamos ler mais uma vez o Salmo de número 84, como um deleite, como que quando você vai se alimentar, que você toma uma água fresca, ou quando você está com muita fome, que você come algo, é assim que a gente precisa ler a palavra do Senhor, para nos alimentar, para matar a nossa sede, para nos nutrir. E o Salmo de número 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar.
Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que confia em ti. Nós começamos meditando neste salmo no domingo passado. E no domingo passado, destacando o verso de número 7. Este é o verso que o Senhor realmente nos direcionou para nos orientar, e eu peço a Deus que este versículo e este salmo de número 84 esteja presente no nosso ano de 2022, de uma forma em que nós tenhamos ali a convicção e a certeza que o Espírito Santo realmente vai dizer para cada um de nós, em determinadas situações da nossa vida: olha, é exatamente isso que você precisa ouvir, é exatamente essa direção que você precisa para a sua vida. O verso de número 7 diz: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. E quando nós falamos de Sião, nós estamos falando mesmo do nosso encontro com o Senhor Jesus. E quando olhamos para esse versículo, nós vemos que prosseguem o caminho de força em força. É sempre uma ideia de progresso, é sempre uma ideia que, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ou melhor, mesmo que elas não sejam favoráveis, vai haver sempre um progresso, uma continuidade. E eu fico muito feliz quando o Espírito Santo nos direciona dessa forma, porque nós temos o Senhor como fundamento, como rocha. Amém? Então, a semana passada nós falamos um pouquinho que nós vamos de fato, em nome de Jesus, prosseguir o nosso caminho, sendo colaboradores do Espírito Santo. Em 2022, nós vamos ser colaboradores do Espírito Santo. Nós falamos também que vamos mergulhar profundamente na palavra de Deus. Se você esteve aqui ou se você assistiu o nosso culto da semana passada, você vai se lembrar que nós fizemos aqui como um cabo de guerra, falando sobre sermos colaboradores do Espírito Santo. Nós precisamos estar do mesmo lado. Nós precisamos fazer as mesmas escolhas e sermos direcionados pelo Espírito Santo. E você vai se lembrar também da mesa posta, mas o que é que havia para nós comermos? A palavra de Deus. E é da palavra de Deus que em 2022 nós precisamos cada vez nos aprofundar mais. Quer saber de algo muito especial? Em 2022, nós vamos fortalecer a escola bíblica. Comece a orar por isso, para que você seja uma dessas pessoas que vai estar tão presente na escola bíblica, tão presente, sabe? A palavra do Senhor se renova, e é num desses estudos, e é num desses momentos com a palavra de Deus que coisas maravilhosas podem acontecer dentro de nós, e que podem também jorrar para a vida de outras pessoas. E nós falamos sobre um terceiro ponto a semana passada, em 2022. Eu volto para Jesus. Muitas pessoas, eu sei que o Senhor tem algo especial para falar com algumas pessoas que precisam de fato voltar, que precisam de fato se entregar, recomeçar essa jornada com Jesus. E hoje nós vamos olhar para este salmo, mais uma vez, mas agora de uma forma completa. Nós vamos olhar para os versículos, nós vamos olhar para o que o Senhor vai realmente nos dar aqui como um fundamento.
E o nosso tema hoje é qual? Qual é o nosso tema? Vamos ler juntos? 2022, totalmente dedicado a Ele. 2022, totalmente dedicado a Ele. Então, quero fazer uma oração mais uma vez agora, para que essa mensagem seja uma mensagem do Pai realmente, que você e eu compreendamos o que Ele quer falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graças por termos a Tua santa palavra e que, de fato, podemos ler, podemos meditar nela. E nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo coloque luz na nossa mente, fogo no nosso coração, para compreendermos a Tua vontade, o Teu desejo para cada um de nós e o Teu desejo para todos nós como igreja do Senhor, como servos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar as boas-vindas para quem nos visita. Que bênção tê-los aqui, que vem trazer tanto carinho para o nosso coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui, fazer uma pequena introdução daquilo que nós até já vimos. Eu já falei um pouquinho na semana passada sobre o Salmo 84, mas só para nós nos lembrarmos aqui, que este salmo, você vai ver que ele foi escrito pelos filhos de Corá. E é interessante a gente lembrar disso, por quê? Porque, na verdade, Corá foi um homem que se rebelou contra Moisés. E nessa rebelião, ele e mais 2 pessoas que lideraram essa rebelião, fizeram o que então? Se voltaram contra Moisés, dizendo que ele estava tentando exercer uma soberania. Infelizmente, eles se voltando contra Moisés, estavam se voltando contra o Senhor. E o que o Senhor faz? Extermina Corá, e aqueles outros quase que 250 homens que se rebelaram contra Moisés. Mas nós vamos ver aqui que os filhos de Corá, ainda que o pai tenha se rebelado, continuaram nos caminhos do Senhor, continuaram buscando ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E agora, longe de casa, longe de Jerusalém, longe do lugar de adoração, peregrinando longe, distante, ele vai então escrever este salmo, um salmo de peregrinação, e um salmo que fala ao nosso coração nos dias de hoje, assim como todos os demais salmos, que têm sido sempre uma fonte de consolo, uma fonte, quantas pessoas e quantos de nós não lemos os salmos como uma oração, colocamos diante do Senhor. É lindo quando você começa a ler, começa a orar os salmos e você percebe que os servos de Deus no passado vivenciaram também. Foram momentos de vitória, foram momentos de frustração, foram pecados onde eles precisaram pedir o perdão, precisaram pedir a intervenção do Senhor. Então, o livro de Salmos é um livro maravilhoso, um livro que muito nos inspira a servir ao Senhor. E hoje o nosso tema é um pouquinho diferente, mas ele tem tudo a ver com aquilo que nós falamos na semana passada. Hoje o nosso tema é 2022 dedicado totalmente a Ele. 2022 totalmente dedicado a Ele. Você já parou para pensar o que é que significa a palavrinha dedicação? Primeiro, dedicação significa devoção. Dedicação significa entrega. Dedicação significa uma consideração muito profunda. Dedicação significa abnegação. E hoje eu quero pensar com vocês dentro de 3 palavrinhas: presença, fonte e preferência. Quando você se dedica a algo, você vai gostar muito da presença daquilo que você se dedica.
Você vai ter como fonte, você vai ter e vai dar preferência. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E eu peço a Deus que assim como Ele tem me orientado para este novo tempo, para esse novo momento, para os novos desafios, Ele oriente o seu coração também, Ele oriente você, para que você leve para a sua família e para as pessoas com quem você convive, e que como igreja, nós acolhamos esta palavra, uma palavra que é para todos nós. Amém? Amém, glória a Deus. Então veja bem, nós vamos falar sobre 2022 totalmente dedicado a Ele. E o primeiro ponto que nós vamos pensar aqui é que em 2022, tá? Você pode falar assim, mas isso é o tempo todo. Mas em 2022, o nosso foco será qual? O que mais preciso é da presença de Jesus. Parece uma frase tão óbvia, parece uma afirmação que nós fazemos com frequência, mas a grande questão é se de fato nós vivemos esta afirmação verdadeiramente. É exatamente isso que nós precisamos. O que eu mais preciso é da presença de Jesus. Em 2022, eu preciso pensar sobre isso. Presença diz respeito à influência. Quero pensar com você aqui. Ou seja, quem mais vai me influenciar? Jesus. Quais são os valores que eu vou mais observar? Jesus. Seja na minha vida, nas minhas escolhas pessoais, seja na minha família, no meu trabalho, na educação dos meus filhos, com os meus amigos, ou onde for. Em 2022, o que eu mais preciso é da presença de Jesus na minha vida. Por quê? 2022, totalmente dedicado a Ele. Veja só, quando eu falo de presença, então eu falo de influência. Eu falo da ação de um agente sobre a minha vida. Alguém vai agir sobre a minha vida e esse alguém é que será a minha influência. Então eu preciso da presença do Senhor, porque eu preciso que Ele seja a minha influência. Nos meus pensamentos, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, eu preciso dessa presença poderosa na minha vida. Sabe, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos muito trabalhosos. E se nós não tivermos essa presença de Jesus, nós seremos influenciados por tudo aquilo que está ao nosso redor. Daqui a pouco pode ser que aconteça de estarmos falando como aquele povo que saiu do Egito, quando eles eram escravizados e quando estavam ali no deserto, eles sentiam falta das iguarias do Egito. Apesar de ver o milagre de Deus a cada dia, o cuidado de Deus sobre as suas vidas, eles não estavam sobre esta influência da presença do Senhor sobre eles. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos da influência do Senhor sobre nós. Sabe por quê? Quando nós somos influenciados por Jesus, nós somos mais parecidos com Jesus. E nós vamos ser fonte de bênção na vida de outras pessoas. É exatamente para isso que nós somos chamados como igreja. Aliás, o Senhor nos ensina na sua palavra que nós precisamos influenciar e abençoar primeiro os que são da fé. Então eu tenho total liberdade para falar com a Juliana, para falar com qualquer um de vocês e vocês comigo. Aconselhar, exortar, influenciar uns aos outros. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, amém? Precisamos de pessoas assim, que nos influenciem, mas essas pessoas são pessoas que são influenciadas por Jesus. E eu quero que você pense nesse círculo de influência que você vive hoje. O que te influencia? Quando a gente segue alguns youtubers, quando a gente segue alguns influencers,
que em nome de Jesus saibamos filtrar tudo aquilo que está chegando até nós. Porque aqui nós vamos ver dos versos de 1 a 4, o salmista dizer o seguinte: Senhor, Tu és a minha maior influência. Porque ele diz assim: como é agradável o lugar da Tua habitação, Senhor. Como é agradável, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo, ele vai falar aqui, corpo, alma, espírito. Lembra que o Senhor Jesus vai falar no Novo Testamento? Que eu busque ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. É algo completo, pleno. E em 2022, para que eu me dedique totalmente ao Senhor e para que seja um ano totalmente dedicado a Ele, eu preciso, primeiro e acima de tudo, da presença de Deus na minha vida. Por quê? Porque o meu prazer está no Senhor. Esse mundo que nós vivemos diz exatamente o contrário. Aliás, recentemente eu ouvi um influenciador, nos dias de hoje, levantando a Bíblia e dizendo: o problema que nós temos está neste livro. E ele disse: neste livro maldito. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor é o contrário. A palavra do Senhor é um livro bendito. É um livro de bênçãos. É um livro libertador, orientador. Por isso o salmista vai dizer aqui que o maior prazer que ele tem, a alma até desfalece de desejo, de vontade de estar na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Há um escritor que diz: os prazeres que Deus dá para satisfazer as nossas almas devem alimentar o nosso desejo de estar na sua presença. Na sua presença. Quando estamos na presença de Deus, nós temos satisfação, alegria, nós temos prazer em estar na presença do Senhor. A palavrinha aqui, amável, é uma palavra que declara amor. Se nós formos procurar a raiz da palavrinha amável no hebraico, nós vamos encontrar uma declaração de amor. E é exatamente isso que o salmista está fazendo aqui, declarando a sua alegria, o seu amor por estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, há delícias, diz a palavra do Senhor. Você percebe que o salmista vai descrevendo aqui o tabernáculo. Ele fala sobre os átrios do Senhor. E quando ele fala sobre os átrios do Senhor, ele está falando sobre cada parte, onde os sacerdotes estavam, onde as mulheres estavam, onde o sacrifício era feito, no Santo dos Santos. Ele está falando em amar tanto a presença do Senhor, que ele ama tudo que há na casa do Senhor. Eu quero que você pense sobre isso também. Sobre este envolvimento, porque a presença do Senhor nos envolve nos negócios do nosso Senhor. A presença do Senhor nos faz colocar as primícias da nossa vida a serviço do nosso Rei Celestial, do nosso Deus. Talvez nós pensemos em primícias como algo físico ou algo financeiro, mas as primícias dizem respeito ao nosso tempo, aos nossos dons. A palavra diz que nem mesmo a nossa família pode ser um empecilho para servirmos ao Senhor. Eu acho isso muito profundo, porque em hipótese alguma o Senhor está querendo dizer que a família não é importante, mas Ele está querendo dizer o lugar que Ele deve ocupar na nossa vida. Por isso que em nome de Jesus, em 2022, nós sejamos totalmente dedicados ao Senhor, a começar na nossa família, a começar no nosso lar, a começar servindo na casa do Senhor, amando estar com os servos do Senhor, com a família da fé.
É isso que faz toda a diferença na nossa vida. O salmista diz: olha, eu amo todos os espaços do tabernáculo, das tendas, eu amo todo o espaço onde eu posso servir ao Senhor e estar na presença do Senhor. Sabe, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos pensar sobre isso com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Nós lemos e vemos na palavra que Deus é soberano, que o Senhor está nos preparando, que o Senhor, como noiva que somos do Senhor, a igreja está sendo preparada, ornamentada, e nós precisamos dessa presença que nos ensina, que nos direciona, que nos abençoa. O salmista diz que nós devemos amar a igreja pelas pessoas, pelos dons, pelo servir, mas acima de tudo, pela presença do Senhor, pela sua presença na nossa vida. E isso é maravilhoso. Aqui no verso de número 3, ele vai dizer: o pardal encontrou casa. E quando nós vamos descobrindo por que é citado o pardal, se você estudar um pouquinho só sobre isso, você vai perceber que o pardal, ele representa algo que não é tão significativo. É como que a insignificância. Você lembra que Jesus vai falar sobre isso no Novo Testamento? Ele vai falar: até os pardais encontram, podem ser alimentados, até os pardais. Então, ele vai fazendo algumas comparações aqui, e ele vai dizer assim: meu Deus, até os pardais aqui encontrou casa. Ele vai falar sobre essa insignificância. Jesus vai dizer assim: olha, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Jesus vai dizer, é muito insignificante. Mas os pardais aqui não significam muita coisa. E por que Jesus faz essa comparação? Ele faz essa comparação porque ele diz: até aquilo que não é significativo, tão significativo, eu cuido. Quanto mais eu cuidarei daquilo que tem um significado tão profundo para mim. Você percebe aqui? Charles Spurgeon, ele faz uma comparação, simplesmente, ele faz uma breve reflexão, dizendo assim: nós somos os pardais, insignificantes, mas em Cristo, nós encontramos casa, nós encontramos habitação, nós encontramos identidade, nós encontramos refúgio. Os pardais são carentes, eles são, até mesmo, você sabia que eles estão em todos os continentes? Eles estão no mundo todo. A casa do Senhor é para todos. É para todos. Poderia ter sido citado aqui qualquer outro pássaro, mas tem um motivo para ter sido citado esse. A casa do Senhor é um lugar para todos, onde todos são iguais. Todos. Se você ler um pouquinho a história da igreja na Coreia, por exemplo, você vai perceber isso, você vai ver como na igreja, isso me chama muito a atenção. Aliás, em todos os avivamentos que aconteceram, na casa do Senhor, na família da fé, todos são iguais. Iguais. Então, não existe essa diferença que nós fazemos humanamente falando. O doutor é mais importante do que aquele que é o vigia. Não existe na casa do Senhor. Por isso que na casa do Senhor você vê as pessoas, seja qual for a sua profissão, seja qual for o seu nível social, as pessoas lavam os banheiros, limpam o chão, cuidam do estacionamento, fazem tudo porque amam a casa do Senhor, a presença do Senhor, e sabem onde está o verdadeiro valor. Sabem onde está o verdadeiro valor, e é a presença de Deus que faz isso em nós. É a presença de Deus que nos transformam. Então, o pardal aqui, ou seja, algo tão simples, mas o Senhor faz esta comparação. Eu cuido, quanto mais cuidarei
de todos nós, né? De toda a sua igreja. E ele diz: a andorinha encontrou o quê? Ninho para si. Outra palavra, outro pássaro que é citado aqui, que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. A andorinha, você sabe que ela vive sozinha? Tem um ditado aí que fala sobre a andorinha. Uma andorinha voando sozinha não faz verão. Ou seja, quando nós pensamos no povo de Deus, quando a gente tem Jesus, a gente só quer andar junto, não quer? A gente quer andar junto. A gente não anda mais sozinho. A gente está junto. E essas andorinhas aqui, se você estudar um pouquinho sobre ela, você vai perceber que as andorinhas, tanto o macho quanto a fêmea, cuidam dos filhotinhos. São as aves que mais cuidam dos filhotinhos. Eles revezam entre si. Um pouquinho o macho cuida e a fêmea sai para buscar comida. Um pouquinho ela cuida e o macho sai. E pastor Arival Dias Casimiro faz um estudo sobre as andorinhas. Você acredita que tem esses estudos? Pode procurar que você vai encontrar. E ele vai dizer a respeito da importância da família da fé levar para as outras gerações a palavra do Senhor de uma forma muito íntegra, de uma forma muito profunda. E ele vai relacionar o cuidado das andorinhas com os filhotes, com os cuidados que nós devemos ter com os nossos filhos, com a próxima geração, para levarmos de uma forma e colocarmos isso como algo prioritário na nossa vida. Queridos, pensem sobre isso em nome de Jesus. Uma vez, a Melina, acho que devia ter uns 4, 5 anos, eu não me lembro, mas isso ficou marcado até para mim, porque ela tinha a opção, ou ela fazia a tarefa da escola, um trabalho da escola, ou ela fazia algumas coisas que eram da escola bíblica. E o nosso coração tendencioso, a gente diria para ela fazer o quê? Faz o da escola, porque senão você vai perder ponto, não é? E naquele dia a gente disse: você vai ficar sem ponto, mas você vai fazer as coisas do Senhor, porque essas são mais importantes. E eu posso dizer para vocês hoje que minha filha levanta 5:30 da manhã, ela sai 6:30, ela levanta 5:30, e é um exemplo para nós, para orar e ler a Bíblia antes de sair de casa. Talvez se a gente tivesse dito para ela: por favor, vejam isso apenas como um exemplo, não somos melhores que ninguém, só um exemplo, mas que aconteceu na minha vida e eu tenho visto isso na minha vida. Quantas vezes nós ouvimos tantos comentários, e você deve ter ouvido também, porque você tem horário para isso, para aquilo, para aquele outro, mas lá na frente você vai colher, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Talvez a gente chore enquanto está plantando, mas a gente vai colher os frutos sorrindo, para a honra e glória do Senhor. Hoje muitas pessoas não dão a devida importância para uma escola bíblica, não dão a devida importância para trazer os seus filhos num relógio de oração. Os filhos vão crescer sem saber para onde ir quando eles precisam de algo. Mas quando eles veem os adultos orando, buscando, clamando, num momento de aperto, a primeira coisa que eles vão lembrar é de quem? De Jesus. Eu preciso levar tudo para Deus, eu preciso levar para a presença de Deus, e eles veem isso desde bem pequenininho. Então, em nome de Jesus, nós precisamos pensar nisso, nesse paralelismo que o salmista faz aqui. Os filhos de Corá. Existem alguns escritores, como Lutero, Calvino e até mesmo Charles Spurgeon, que vão dizer que este é um salmo escrito por Davi, mas todas as evidências dele dizem que foi escrito pelos filhos de Corá. Ou seja, esses filhos foram influenciados pelo pai de uma forma negativa. Isso me chama muita atenção, porque esse pai ensinou o que era correto e fez o que era errado. A Bíblia diz que ele foi extremamente religioso, mas os filhos ficaram com essa boa parte, amém? Ficaram com essa boa parte. E ele faz todo esse paralelismo aqui.
O verso de número 4 vai falar como são bem-aventurados aqueles que estão com o Senhor, como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Então, habitar na casa do Senhor é tê-lo como fundamento, não apenas como uma palavra que a gente acaba soltando palavras, mas não vivendo palavras. Então, em nome de Jesus, vamos guardar isso no nosso coração. 2022, totalmente dedicado a Ele. O que eu mais preciso é da presença de Jesus. Guarde essa palavrinha, presença. Presença. É o que eu mais preciso. Que vai me influenciar é a presença de Jesus. Em segundo lugar, a minha fonte de forças é Jesus. A minha fonte, guarde a palavrinha fonte, é Jesus. A fonte, você sabe disso, é o local onde brota algo, onde algo brota. Então eu preciso de algo, eu preciso da força que vem de Jesus. É Ele que é tudo para mim. Não é o meu esposo, não são os meus filhos, mas é Jesus. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você. É isso que Ele precisa ser para nós, a nossa fonte. E o salmista, ele diz aqui, eu preciso dessa fonte. E ele tem em mente aqui as principais festas que os judeus celebravam, e ele não podia ir, ele não podia estar lá, ele estava peregrinando, ele estava longe, mas ele tinha no seu coração, bem-aventurados os que amam a tua casa, bem-aventurados aqueles que buscam força no Senhor, a partir do verso de número 5, felizes aqueles que encontram força no Senhor. Meus irmãos, tudo que nós queremos hoje, felicidade. As pessoas buscam satisfação. Todos nós buscamos alegria, satisfação, realizações. A palavra do Senhor diz que tudo isso nós encontramos em Deus. Se nós queremos encontrar um bom marido, nós temos que buscar a Deus primeiro. Se nós queremos encontrar boa esposa, buscar Deus primeiro. Bom trabalho, Deus primeiro. Os princípios do Senhor. A Bíblia diz que Ele é bondoso e não nega nada àqueles que o pedem. Por isso nós precisamos ter em Deus a nossa fonte. Quem é a nossa fonte? É o Senhor, é Jesus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz para Josué ser forte e corajoso, ele diz primeiro, eu vou ser a sua força. Se você estiver firme em mim. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ter Jesus como a nossa fonte de forças. Paulo diz, posso todas as coisas com a força que Cristo me dá. Aqui, meus irmãos, nós estamos como salmista, somos peregrinos, nós estamos passando por aqui, e nós precisamos dessa fonte. O Salmo 27 diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. O Senhor é conosco, o Senhor sabe de todas as coisas da nossa vida. Por isso Ele precisa ser a nossa força, a nossa fonte de força. Você lê aqui no verso de número 6, ainda que ele passasse aqui, olha, num vale de Baca. E o salmista diz, ao passar pelo vale de Baca, Baca significa árido. Alguns lugares específicos em Israel, onde havia essa aridez. Se você fizer um estudo, você vai ver que este vale de Baca não existe.
Ele é, na verdade, o significado, geograficamente ele não está lá, mas é um símbolo de alguns lugares em Israel que eram lugares áridos. E ele diz o seguinte: ainda que eu passe por esses lugares áridos, dolorosos da vida, tão dolorosos, ainda assim o Senhor é a minha força, é a fonte de forças para a minha vida. É isso que nós precisamos, em nome de Jesus, para o ano de 2022. Ainda que você e eu sejamos expostos a dificuldades, ainda que mudanças precisem acontecer, ainda assim, a nossa fonte, o nosso manancial precisa ser em Jesus. Buscar nele, força nele, pelo poder dele é que nós vamos fazer o que tivermos que fazer. O poder vem de Deus. Nós vamos conseguir passar, em nome de Jesus, pelos vales áridos, ou seja lá, onde o Senhor quiser e nos permitir passar. O Senhor está conosco. E agindo Deus, quem pode impedir? A Bíblia diz: as portas que Ele abre, ninguém fecha. E as que Ele fecha, ninguém pode abrir. Por isso, o vale nunca vai nos parar. Nunca vai nos parar. E é por isso que Ele diz: nós vamos indo sempre de força em força. De força em força. Aquilo que não é bonito não nos faz parar. Aquilo que vem como algo como uma afronta, não nos faz parar. Aquilo que vem como uma dificuldade, como perdas, como mudanças, não nos faz parar, mas são para nós oportunidades, ensinamento, fortalecimento, até comparecermos diante de Deus em Sião. Amém, queridos? Vamos guardar isso no nosso coração? Em 2022, totalmente dedicado ao Senhor. O que eu preciso é da presença de Jesus. A minha fonte de força é Jesus. E em terceiro lugar, a minha preferência está em confiar em Jesus. Vou pedir para vocês lerem. Vocês podem ler novamente esse pontinho aí? O terceiro. Preferência, isso significa que você vai poder escolher outros, e eu também. Mas nós vamos dar preferência para confiar em Jesus. O Senhor, Ele diz aqui, é o nosso escudo. Além da força que Ele nos dá, Ele também nos protege. Vamos preferir estar na proteção de Jesus? Vamos preferir, ainda que todas as notícias digam o contrário, vamos escolher ficar com a palavra do Senhor. Vamos preferir fazer a vontade do Senhor. Ainda que a ocasião pareça oportuna para tantos outros caminhos, vamos dar preferência para os caminhos do Senhor. Vamos dar preferência para cumprir a vontade do Senhor. É um privilégio. Moisés escolheu não permanecer como o filho da filha de Faraó. A sua preferência foi fazer a vontade de Deus. Ainda que ele tivesse que viver momentos extremamente difíceis, ainda que ele tivesse que sofrer tantas afrontas, tantas perseguições, passar por desertos, ainda que ele tivesse que levar um povo, como diz a Bíblia, de dura cerviz. Daniel, por exemplo, preferiu água e legumes do que se assentar na mesa do rei e tornar-se impuro diante do Senhor. Vamos preferir confiar no Senhor. E não importa se as oportunidades aos nossos olhos
pareçam as melhores, se elas estão nos levando para longe do Senhor, vamos ficar com aquilo que Jesus nos manda, nos orienta e nos direciona a fazer. Spurgeon também diz: o pior de Deus é melhor do que o melhor do diabo. E eu vou acrescentar aqui, com dor no coração, quem sou eu para acrescentar uma frase na frase de Charles Spurgeon, uma palavra que seja. Mas o pior de Deus é melhor do que o melhor do diabo e o que o melhor da carne e o melhor do mundo. Porque a nossa luta é contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. E é muito melhor realmente vivermos servindo ao nosso Senhor, que é o nosso escudo, que é o sol da justiça, que traz vida, que traz liberdade, que nos faz enxergar o que de fato nós devemos viver. E veja só o que ele diz. Ele vai nos dizer que o Senhor dá graça e que o Senhor também dá glória. A graça nos humilha porque ela nos coloca no nosso lugar. Nós sabemos que não somos nada sem a graça do Senhor e Ele é tudo em nós. Mas a Bíblia diz que Ele dá glória. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e no devido tempo Ele vos exaltará. O mesmo Deus que humilha e que nos ensina o nosso lugar é o Deus que exalta, que honra, que abençoa, que derrama da sua graça. O Deus da graça, o Deus da glória. O verso de 11 diz: Ele não recusa nenhum bem, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O nosso Deus é bondoso, bondoso. Então, a nossa preferência deve ser confiar em Jesus, confiar no Senhor. 2022, totalmente dedicado a Ele. O que eu mais preciso é da presença de Jesus. A minha fonte de forças é Jesus. A minha preferência está em confiar em Jesus. Deixe-me dizer algo para vocês. Muitas pessoas hoje estão muito decepcionadas. E a gente conversa com muitas pessoas que não querem mais estar com Deus, servir a Deus. Decepcionados com a igreja, tristes consigo mesmo, magoados com o Pai Celestial. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Enquanto nós estivermos peregrinando aqui, nós vamos ser magoados, nós vamos ser decepcionados, nós vamos nos entristecer. Mas eu quero dizer algo para você: volte para o Senhor, dedique-se a Ele, faça o seu melhor, confie nele, confie no Senhor. Mesmo que Ele mande você fazer algo que para você pareça tão absurdo, faça o que o Senhor está mandando. Ou pareça até tão simples, porque a gente lê os evangelhos e é tudo tão simples. Faça, confie no Senhor, em nome de Jesus. Lá em Josué, o Senhor vai dizer assim: ser forte e corajoso. Isso é para todos nós. Em Provérbios 31, no verso número 25, o Senhor diz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Aqueles que se revestem de força e de dignidade, sorriem diante do futuro. Não é só para Josué, não é só para a mulher virtuosa, mas é para aqueles que de fato confiam no Senhor de todo o seu coração e que dedicam a sua vida completamente a Ele. Eu creio que o Senhor está chamando a mim, está chamando a você também, para que em 2022 nos dediquemos totalmente a Ele, abraçando o propósito que Ele tem para a nossa vida e vivendo esse propósito completamente. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora. Quero orar com você e eu quero fazer um apelo para que você fale com o Senhor, para que você fale com Ele. Abra o seu coração na presença do Senhor e diga para Ele o que é que você precisa dedicar a Ele no ano de 2022 e que você sabe que é algo que precisa mesmo de uma entrega,
É algo que precisa mesmo que você recomece, porque o Senhor está de braços abertos para acolher, para abençoar, para ser fonte de força, para ser na minha vida e na sua vida fonte, escudo. Mas nós precisamos tomar essa decisão. A nossa preferência deve ser o Senhor, a palavra e a orientação do Senhor para nós. Sorri diante do futuro. Veste-se de força e dignidade. Talvez nós precisemos entrar o ano de 2022 nos vestindo de força e dignidade para sorrirmos diante do futuro que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar? Quero orar com você agora. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Enquanto nós oramos, eu quero convidar. Hoje nós temos nossas duas presbíteras que estão conosco, presbítera Vera, presbítera Cibele. Quero convidar vocês para que venham aqui à frente. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós também já vamos consagrar os elementos que estão sobre a mesa ao Senhor. E como um marco na nossa vida, vamos fazer deste tempo, um tempo onde nós vamos de fato dedicar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, sim. Eu digo sim para o Senhor. É agora uma conversa sua com o Pai. É uma conversa sua com Deus, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, fale com Ele, diga para Ele: Senhor, de fato eu preciso, Senhor, eu preciso de Ti. De fato eu preciso renovar a minha vida na Tua presença. Fale com o Pai agora, abra o seu coração na presença dEle. Nós vamos participar da mesa, da Santa Ceia. Nós temos esse tempo como um marco nas nossas vidas. O Senhor é tudo o que precisamos. Ele é a presença, Ele é a fonte, Ele é a nossa preferência. Ele é a nossa preferência, porque, na verdade, Ele nos preferiu primeiro. Ele se entregou por nós, deu a sua vida por nós. E Ele disse para que, enquanto não estivermos com Ele novamente, para nós celebrarmos a Santa Ceia, o próprio Jesus instituiu a ceia. E é isso que nós vamos fazer agora. Ó Pai amado, Pai santo, obrigada pela palavra do Senhor. É uma palavra tão clara para nós, tão simples, mas ela também é tão profunda, Senhor, porque ela fala de renúncia, ela fala de humildade, ela fala de recomeços, fala de entregas, de escolhas. É tão difícil para nós, Senhor, mas nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Tu és a fonte que tira o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo, todas as dúvidas, arranca pela raiz todo o orgulho do nosso coração. Dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração humilde, Senhor. Um coração que anseia pela Tua presença, que busca forças no Senhor e que prefere confiar em Ti. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. 2022, totalmente dedicado a Ele, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Senhor, nós agora consagramos a Ti os elementos que estão sobre a mesa. Consagramos este suco, este pão, e pedimos a Tua bênção sobre nós neste momento de comunhão, neste momento de perdão, neste momento que o Teu Espírito Santo haja profundamente em nós, em nome de Jesus. Aleluias. Enquanto vocês recebem os elementos da ceia, você pode se colocar em pé também e cantar conosco. Vamos cantar essa canção tão linda que também é um salmo.
Salmo 126, o salmo que diz: eu já andei por tantos caminhos e fui ali semeando, 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 chorei muito, foi difícil, mas eu agora consigo voltar com júbilo, com alegria. Por quê? Porque eu, de fato, o salmista vai dizer, confiei no Senhor de todo o coração. Ele foi a minha fonte, a minha preferência, e a sua presença foi tudo que tomou a minha vida. Então, em nome de Jesus, com alegria, com paz, vamos louvar ao Senhor e vamos participar desse tempo tão precioso que é o momento da Santa Ceia do Senhor. Você pode adorar ao Senhor como você desejar, como você sentir aí no teu coração. Você diz: Senhor, eis-me aqui, quero te adorar com essa canção agora. Quero, Senhor, orar ao Senhor. Em nome de Jesus, quero que você fique à vontade. Se lembre que Jesus está conosco. Se lembre que Ele está andando no meio da igreja e celebrando conosco. Aleluia, Jesus. Há uma nova canção. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor estava com os seus discípulos no momento de intimidade ao redor da mesa. E depois que eles cearam, depois que eles se alimentaram naquele tempo de intimidade, de conversa, o Senhor então tomou o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e Ele disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Logo depois de ter ceado, a palavra diz que da mesma forma, o Senhor tomou o cálice, deu graças e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança. E essa nova aliança nos permite ter um relacionamento íntimo com o Pai novamente, por meio do sangue derramado na cruz. Hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós estamos de novo na presença dEle. E agora juntos, como família na fé, nós vamos, segundo a orientação do nosso Senhor Jesus, tomar o pão, beber este suco, nos lembrando da morte de Cristo, mas também pensando que Ele veio
morreu, deu a sua vida, lembrando da sua morte, mas também lembrando que Ele voltará. Ele ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, mas Ele vem nos buscar. E até que Ele venha, Ele mesmo disse: fazei isso em memória de mim. E juntos agora, como corpo de Cristo que somos, como família da fé, vamos tomar o pão e vamos tomar do cálice. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Traz sobre nós a comunhão que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Nós te louvamos, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar, pelo Teu amor incondicional, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando, celebrando ao Senhor. Senhor, nós estamos voltando agora, colhendo frutos para a honra e para a glória do Senhor. Que o ano de 2022 seja um ano muito abençoado para todos nós. Um ano onde a gente veja e saboreie os frutos daquilo que nós já plantamos, daquilo que nós já semeamos, daquilo que nós nos dedicamos. Que em nome de Jesus, 2022 seja um ano de colher frutos e um ano de generosidade, de repartirmos, um ano onde nós vamos compartilhar com outros, tanto o físico, no emocional, no espiritual. Em nome de Jesus, 2022, um ano totalmente dedicado a Ele. Há uma nova canção, meus irmãos, e essa canção vem do céu sobre nós, vem do alto, vem do alto. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria
enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Aleluia! Glórias sejam dadas a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor. Que 2022 o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a Tua igreja, sobre a face da terra, Senhor, porque nós precisamos de Ti, carecemos de Ti, necessitamos do Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, vem, Senhor, esse é o nosso clamor. Aleluias! E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe 2022. Glória a Deus.